Agora, na Ideal FM, dicas simples e naturais para você melhorar sua qualidade de vida. Aprenda a ter saúde, equilíbrio e bem-estar com a mudança de pequenos hábitos no seu dia a dia. Começa agora o programa Espaço Saúde, com a doutora Márcia Gaspar. Ela vai voltar, vai chegar. Boa tarde, querido ouvinte. Hoje é sexta-feira, final da nossa semana. Ontem nós estivemos aprendendo sobre medicina psicossomática e nós vimos novamente que a mente influencia o corpo e as atividades do corpo, o que é feito no corpo, também influencia a mente. Então nós temos dois canais, né, para a cura. Ela tanto funciona da mente para o corpo, como também do corpo para a mente. Se a gente usar isso em conjunto, melhor ainda. Eu estava falando algumas semanas atrás sobre as terapias corporais e ia passar para vocês um resumo, né? Até a título de informação, para a gente conhecer os nomes, entrar em contato, saber do que se trata cada terapia corporal. Então eu vou passar isso para vocês hoje, porque encaixou muito bem com o que foi dito ontem, tá? Então, a seguir nós vamos ver um resumo das diversas práticas de terapias corporais e terapias de manipulação, né? Recomendadas aqui pela minha fonte de pesquisa. Antes de iniciar qualquer tratamento, é importante checar se o profissional escolhido tem treinamento, qualificação e registro profissional. O paciente também deve informar ao profissional escolhido o seu problema físico em detalhes, seu estado geral de saúde, bem como mantê-lo informado sobre quaisquer medicações em uso. O paciente que já estiver se submetendo a uma modalidade terapêutica, como a osteopatia, por exemplo, deve notificar o terapeuta e aconselhar-se com ele antes de partir para um novo tratamento. Em alguns casos, terapias se complementam harmoniosamente, contribuindo para uma rápida melhora. É o caso das dores lombares, por exemplo, que podem ser combatidas com a técnica de Alexander, o Pilates e a osteopatia. Vamos entender um pouquinho, então, o que é tudo isso? Vamos começar pela acupressão. Não sei se alguém já ouviu esse termo. É um método integrante da medicina tradicional chinesa. É uma acupuntura sem agulhas. As técnicas de acupressão são usadas também no shiatsu, praticado no Japão. Os profissionais da acupressão usam a pressão dos polegares em pontos específicos ao longo dos meridianos para estimular o fluxo de Qi, que é energia, e assim restaurar a harmonia e a saúde. Então é apenas uma manipulação com os polegares nos pontos energéticos para fazer com que essa energia percorra livre pelo organismo. Técnica de Alexander. Os mestres da técnica de Alexander, desenvolvida por Gerda Alexander, terapeuta dinamarquesa, mostram como evitar padrões de uso incorreto do corpo e ensinam as boas posturas cotidianas, como sentar e ficar em pé. A técnica se concentra nos movimentos do corpo, procurando torná-los menos rígidos, mais maleáveis e fluidos, a fim de melhorar a postura. Com isso, aliviam-se pressões e tensões que causam doenças. A técnica é aplicada individualmente. O mestre mostra ao paciente como ficar de pé e se sentar corretamente. Depois examina todos os seus movimentos para ajudá-lo a conduzir as atividades cotidianas com um mínimo de tensão. Isso não é incrível, gente? A gente nasce, aí a gente aprende a sentar, a gente aprende a andar e já nasce respirando, sabendo respirar. Depois a gente modifica tudo isso e passa a não saber fazer corretamente coisas tão simples e que a gente necessita todos os dias. Aí a gente faz de maneira errada e isso causa doença. O bebê respira certo, se você observar. Quando ele puxa o ar para dentro, o que estufa é a sua barriguinha, é como uma bexiga. E aí quando ele solta o ar, a barriga murcha. Preste atenção como é que você respira. Aposto que você respira o contrário disso. Está errado. Por que você começou a respirar errado se você nasceu sabendo respirar certo? Percebe como a gente precisa de observação? Percebe como as coisas que acontecem no nosso dia a dia, durante o nosso crescimento, modificam tudo, a nossa postura, nossa maneira de sentar, nossa respiração, e às vezes uma dor que você tem aqui, uma postura torta do corpo, é uma simples correção de autoobservação e de saber onde é que você encaixa teu ombro, onde você coloca a tua perna, onde você distribui o corpo, o peso do seu corpo, o seu ponto de equilíbrio. Quiroprática.
Os quiropráticos usam movimentos precisos das mãos para manipular as vértebras e a coluna. A terapia é particularmente eficaz no tratamento das dores lombares e no alívio das tensões musculares causadas pelo estresse. Corrigindo com as mãos a pelvis e o alinhamento da coluna, a quiroprática ajuda o sistema nervoso a trabalhar normalmente. Nas sessões, o paciente fica de pé, sentado ou deitado, enquanto o profissional manipula seu corpo para descobrir a fonte da dor e fazer os ajustes necessários. Eu vou interromper e vou colocar para nós hoje a canção de hoje, para que depois eu não corte o assunto. A gente vai tornar mais tarde. Hoje eu quero fazer um convite muito especial, como eu deixo as coisas especiais para sexta-feira. É para aguçar mesmo a percepção de vocês, para vocês prestarem atenção no seu dia a dia. Eu vou colocar para vocês 2 canções. Vocês não vão ouvi-las inteira, eu quero apenas que vocês observem, né? Escutem uma e depois ouçam a outra. E aí me digam o que vocês perceberam, qual é a diferença. Vocês vão ouvir Sonata ao Luar, de Beethoven, e depois vocês vão ouvir Cavalgada, com Roberto Carlos. Boa audição! E então, ouviram? Prestaram atenção? Eu devia ter sugerido até que vocês ouvissem com os olhos fechados. A primeira foi Sonata ao Luar, de Beethoven. Aí teve uma paradinha, depois veio Cavalgada, do Roberto Carlos. O que vocês acharam? São muito semelhantes, não são? Então, Roberto Carlos eu ouço desde que eu era criança. Sou fã dele, gosto bastante. Tenho alguns discos de vinil em casa e uma vitrola. E o Beethoven eu passei a conhecer melhor e apreciar quando iniciei minhas aulas de música. E essa sonata eu achei maravilhosa desde a primeira vez que eu ouvi, mas ela para mim soava muito familiar. E eu fiquei com isso. Nossa, eu conheço essa música, é familiar, eu conheço, é familiar, eu conheço, é familiar, até que um dia me veio a resposta. E aí eu peguei Cavalgada, do Roberto, para ouvir. Então é isso. E existem tantas coisas que acontecem assim todos os dias na nossa frente, a todo momento na nossa vida, e a gente não percebe, né? A sincronicidade dos acontecimentos. Isso foi só para aguçar aí a inspiração de vocês, a intuição, a criatividade. Vamos continuar com as nossas terapias corporais. Vamos agora para as técnicas craniais. São técnicas de massagens delicadas que restauram o funcionamento normal dos tecidos do crânio e atuam na ligação da fáscia craniana com as estruturas pélvicas e espinais. A meta da osteopatia cranial é equilibrar a pressão nos ossos do crânio, corrigindo os distúrbios no fluxo do líquido cérebro-espinhal, estimulando a circulação sanguínea e drenando o excesso de linfa, líquido orgânico originado do sangue, composto de proteínas e lipídios, que circula nos vasos linfáticos e transporta os glóbulos brancos e de fluidos. A terapia crânio-sacral é similar à osteopatia cranial, salvo o enfoque daquela as membranas que circundam o cérebro e a medula espinhal, do crânio ao sacro. A técnica sacro-occipital preferida dos quiropráticos é uma combinação da osteopatia cranial com os métodos crânio-sacrais. Nossa, quanta palavra difícil! Vamos resumir e simplificar? Simplesmente eles percorrem todo o caminho dos ossos do crânio, por toda a coluna até a região da bacia, tá? Aqui embaixo. E tudo isso é para endireitar, equilibrar, tirar os nós, as pressões, os desvios, para que toda a informação, a circulação, tudo corra livre. É como se você tivesse lá o seu equipamento em casa cheio de fios, né? Porque agora a gente tem impressora,
computador, uma porção de coisa, aquele monte de fio ligado, roteador, internet, enfim. E aí você, nessa mistura toda, prensa lá o cabo atrás da CPU, ele fica dobrado. Tem uma hora que ele vai se partir, e o que vai acontecer? A conexão some, não funciona, porque partiu. A mesma coisa com a gente, é como se fosse uma porção de fiozinhos, né, subindo pela coluna. E se a gente prensa, a gente interrompe alguma informação, ou aumenta uma informação de dor. E com a circulação, é a mesma coisa que o encanamento da nossa casa. Se há um entupimento ali no meio, algo bloqueando, vai faltar água em algum lugar, ou ela vai voltar, né, transbordar e entupir outro. É a mesma coisa. Nós temos a drenagem linfática. Os profissionais de drenagem linfática manual usam uma massagem rítmica e delicada para estimular o sistema linfático a remover as toxinas do corpo. Massagem em geral, né? Massagear significa comprimir os músculos com as mãos em movimentos longos e circulares e desferir golpes manuais, leves e ritmados no corpo, com o propósito de estimular a circulação sanguínea e assim aliviar a inflamação, melhorar a circulação e levar o paciente a relaxar. Diversas são as modalidades de massagem: sueca, tailandesa, esportivas, shiatsu, tuiná e indiana, que é na cabeça, amplamente disponíveis em clubes, clínicas e consultórios. Um médico de confiança pode recomendar um massagista qualificado não somente numa técnica específica, mas que possua também conhecimentos de anatomia e de fisiologia. Terapia ocupacional. Pessoas com dificuldade para executar tarefas do dia a dia porque sofrem de males como artrite, esclerose múltipla ou porque se recuperam de lesões ou derrame, têm na terapia ocupacional talvez a melhor abordagem para ajudá-las a se tornar independentes tanto quanto possível, seja com a ajuda de instrumentos como andadores, seja por meio de exercícios destinados a melhorar a coordenação e a destreza. No Brasil, os terapeutas ocupacionais têm formação universitária e muitos trabalham em hospitais ou em centros comunitários ao lado de outros profissionais de saúde. Osteopatia. Os osteopatas usam manipulação, massagem e toques para equilibrar as tensões e remover o endurecimento de todo o sistema músculo-esquelético, para que os órgãos internos do corpo, a circulação, a digestão e o sistema linfático funcionem adequadamente. A osteopatia melhora a mobilidade, sendo útil em especial no alívio das dores nas articulações e tecidos moles. O tratamento requer exame da coluna e alinhamento de estruturas como a pelvis antes da fase de ajustes. A fisioterapia. Os fisioterapeutas geralmente usam técnicas como massagem, hidroterapia e exercícios para restaurar a flexibilidade e as forças musculares, ou para reabilitar a mobilidade física após doença, lesão ou cirurgia. Quem sofre de artrite, por exemplo, pode se beneficiar da fisioterapia aprendendo a usar o corpo de modo racional. Utilíssima também para minorar as dores, a técnica é usualmente combinada com drogas e terapia ocupacional. Os fisioterapeutas qualificados têm formação universitária completa, exercem seu ofício em hospitais ou clínicas e fazem também atendimento domiciliar. Em geral, é o médico a pessoa ideal para recomendar um fisioterapeuta. Muitos fisioterapeutas são especializados em terapias corporais, aqui citadas. Pilates. Os profissionais ensinam uma sequência de exercícios de pensar e respirar, para que o paciente tonifique os músculos abdominais e assim desenvolva um corpo estável, forte e flexível. Pode praticá-lo com ou sem aparelhos. Os exercícios aliviam problemas crônicos de coluna. Vale lembrar que, a exemplo das demais terapias corporais, o profissional escolhido precisa ter comprovada formação específica nessa técnica. Existem mais uma infinidade de outras técnicas e de outros nomes. Devagarzinho, ao longo dos programas, a gente vai colocando, vai repetindo
repito, para que vocês se familiarizem com o vocabulário, né, com os novos nomes, tomem contato com tudo aquilo que é feito. Devagarzinho isso vai sendo absorvido. Então eu deixo vocês aqui para esse fim de semana com muito carinho, com sugestões, ouçam música, descansem, viajem no seu pensamento, façam coisas agradáveis, curtam as coisas que vocês fazem, por mais simples que sejam. Tome seu café com os olhos fechados, perceba o sabor, coma com os olhos fechados. Enfim, tente ativar os seus outros sentidos, além da visão. Tá bom? Fiquem com Deus, um excelente final de semana, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Até a próxima segunda. Tchau. Não, você fica gravando tudo aí. Não quero. Os perigos todos você deu.